Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para os canais. Vídeo este referente ao complexo de Édipo. Quem não assistiu o primeiro vídeo tratando-se deste assunto, é importante que você assista para que daí então você tenha uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando. Eu vou deixar o link da playlist aqui no comentário do vídeo em destaque, onde nesta playlist eu estarei organizando os vídeos desta série obedecendo uma ordem lógica de compreensão, para que a sua compreensão não venha a ficar defasada, fragmentada. Assista ao vídeo 1 se você não assistiu. Ao falar do complexo de Édipo, sempre nos atentamos à questão do mito correspondente ao Édipo rei, né? Ao falar de complexo de Édipo, sempre nos atentamos a este mito que dá base ao complexo de Édipo. Ou seja, Freud lá observando a postura, o comportamento da criança na fase do Édipo, né? Daí então ele sedimenta este comportamento equiparando a o que aconteceu no mito referente ao Édipo rei, né? Então isso é algo já bem comum na dimensão da psicanálise. Falou de complexo de Édipo, sempre introdutoriamente a gente vê a história, né, do Édipo rei. E quem não conhece o mito do Édipo rei, quem de repente está começando os estudos agora acerca da psicanálise, então procura aí a história do Édipo rei, né? A história do mito referente ao Édipo rei. Só que tem um outro mito que quase não é falado, né? Para dar base e para explicar, né? Um outro feitio que contempla o complexo de Édipo. Primeiro de tudo, qual que é a função do mito, né? Olha, não é porque Freud ele vai aí, por exemplo, equiparar o comportamento do garoto ao acontecimento correspondente ao, como é que se diz, ao mito do Édipo rei, que Freud fez isso de modo aleatório, sabe? De repente leu lá a história do mito do Édipo rei e resolveu que o complexo de Édipo, que no complexo de Édipo acontece isto aí. Não, ele observou. Freud ele não foi analista de criança, né? Como vocês devem saber, para quem já vem estudando há um bom tempo a psicanálise, Freud não foi analista de criança. Freud observou, né, as crianças. Quem trabalhou muito a análise com crianças foi a filha dele, Ana Freud. Mas assim, Freud ele observou o comportamento infantil, ele observou o comportamento dos seus filhos, sobretudo da Ana Freud, ele observou o comportamento do seu neto, ele observou o comportamento do pequeno Hans. Embora ele não tenha analisado o Hans diretamente, foi por intermédio do pai, né? Mas ele fez aí o estudo de caso referente ao caso Hans, né? Por meio dos elementos trazidos pelo pai, sabe? Então assim, ele observou as crianças e o comportamento das crianças da sua época, né? E aí ele notou ali um comportamento em que é muito semelhante ao mito do Édipo rei, né? Então ele faz essa comparação, inclusive vem nomear, né, este apanhado de ideias que vai contemplar o complexo de Édipo como sendo o complexo de Édipo, né? Em função aí do mito do Édipo rei. Pois bem, qual que é a função do mito, gente? A função do mito é explicar algo que aconteceu no passado.
sabe? Como também a função do mito é organizar, tá? As relações sociais, os sistemas de proibições e de permissões, no caso, simbolizar, né? Porque o mito conta algo que aconteceu e que não vai mais acontecer. Mas olha, não é que o mito aconteceu de forma propriamente dita. É como eu falei, o mito é um feitio levantado para explicar certos acontecimentos sociais, sabe? Enfim, tem um mito, que é a Horda Primeva, que Freud vai descrever em Totem e Tabu. Neste texto, Freud vai falar desse mito da Horda Primeva. É um mito que é formado por um bando de irmãos que vivem aí submissos à liderança, à repressão sexual e à opressão de um pai violento. Um pai que possui e se acha dono das fêmeas da família. Ele possui as fêmeas da família, ele se acha dono das fêmeas da família e ele vigia todas as fêmeas da família. Ele vigia porque ele quer resguardar, né, estas fêmeas das possíveis investidas sexuais dos filhos machos, sabe? Isso aí é um mito que vai explicar a proibição do incesto, tá? Esse pai raivoso expulsa esses filhos do bando para que esses filhos não venham aí pôr em risco o poder absoluto do pai. Ele é o pai, ele é o macho alfa, ele é o macho da família e ele não quer que o seu lugar seja roubado pelos filhos homens, pelos filhos machos, sabe? Então ele expulsa esses filhos do bando, entende? Inclusive para proteger as fêmeas da família, visto que no dado mito ainda não havia ali a proibição do incesto, sabe? E aí o que é que acontece? Esses filhos revoltados com esse pai tirano, né? Com esse pai que é invejado, revoltados com esse pai que é admirado pelo seu poder absoluto, daí esses filhos se unem em torno de um único desejo, o de despojar-lhe de seu poder, ou seja, extrair deste pai o poder. E aí o pai é morto. O pai é morto e vai ter o seu corpo devorado por esses filhos em uma festina, em um festim totêmico, em um festim, né, a fim de que este gesto venha apaziguar o ódio sentido por esse pai. Então eles fazem ali um festim, né, e devora o corpo do pai, e isto é algo simbólico porque é algo a fim de que possa ser daí então absorvido o poder absoluto deste pai. Mas o remorso, né, por este feitio vai tomar conta destes filhos e vai produzir aí um sentimento de culpa extremo nestes filhos. E assim eles renegam o ato homicida, né? Eles renegam e renunciam à tara sexual pelas fêmeas da família, né? E aí esse sentimento de culpa vai gerar
duas proibições fundamentais: matar o pai e obter satisfação sexual com as fêmeas da família, inclusive a mãe. Isso aí é um mito que também vai contemplar os acontecimentos ali do complexo de Édipo, né? Então, este sentimento de culpa vai gerar respeito à lei, respeito ao poder do pai, né? E também a proibição do incesto. E aí isso vai dar origem às primeiras organizações sociais. Gente, lembre-se, o mito é algo contado a fim de dar uma fundamentação nas organizações sociais. Se aconteceu ou não de modo propriamente dito, aí já é outra história, tá? Aí já é outra história. Então vejam bem, estes são os dois interditos ativos que vão atuar na cena edípica. O mito da Horda Primeva não é falado e não é explicado. O que mais se fala, tratando-se do complexo de Édipo, é sobre o mito do Édipo Rei. Mas este não é o único mito que vai aí contemplar os apanhados de ideias, né, que abarcam o complexo de Édipo. O conhecimento sobre o mito freudiano do pai, desse pai primitivo, e destes sentimentos ambivalentes, admiração e ódio, amor e ódio, sabe? Isto aí vai pilarizar o nosso entendimento a esta sobrevivência da mitologia infantil, arcaica, que vai compor aí a zona da vida psíquica do sujeito. Quando se fala desta mitologia infantil, né, estamos falando de uma ficção, uma fantasia que vai acontecer na dimensão do inconsciente, tá? E que vai explicar certos comportamentos ali da infância, onde não se vai acontecer, né, este feito de modo propriamente dito. O filho não vai matar o pai na realidade, de modo literal. O filho, de modo literal, não vai sexualmente desejar esta mãe. Isto aí é uma ficção inconsciente que vai explicar certos comportamentos dessa fase aí da infância, dessa passagem do complexo de Édipo, o momento em que o garotinho vai se ver ali muito protegido, amado e tendo suas necessidades supridas pelo amor materno. E aí ele vai se ver um só com esta função materna, e vai ter um momento que ele vai ter ciúme, raiva desse pai, quando esse pai chega perto da função materna, né? E enfim, então esses mitos aí vai dar conta de uma fantasia inconsciente que vai explicar certos comportamentos que acontecerão ali na realidade, nesta fase, entende? Então é do mito da Horda Primeva que vai aí se dar vazão ao pai simbólico, ao pai, a metáfora paterna, ao pai enquanto detentor do poder, ao pai enquanto lei, sabe? Enquanto lei fundamental na passagem do complexo de Édipo, entende? No primeiro momento, né, o complexo de Édipo é aí uma matriz conceitual, onde esta matriz foi conjecturada, sim, por Freud,
com base nas condições socioculturais da dada época, da época de Freud, onde essas condições culturais, né, girava em torno de uma organização social hierárquica, centralizada sim na figura do macho, do pai, na figura do macho propriamente dito, aquele cara lá que tem o pênis de modo propriamente dito. Na época de Freud havia um patriarcado muito acentuado. Naquela época, a figura do macho, de forma propriamente dita, era a figura responsável por um patriarcado muito acentuado. A figura do macho era responsável por assegurar o patrimônio familiar, bem como a inserção da criança na cultura, sabe? Uma cultura bastante machista. A figura do pai estabelecia na família uma ordem que era representada pelas interdições, pelas regras, pelos limites, pelas leis, sabe? E é aí onde está a origem do pai simbólico na psicanálise, no mito da horda primeva. Mas isto vai mudar? Porque a sociedade vai evoluir quanto a isto. Obviamente que a gente ainda tem uma cultura muito machista. Mas se for comparar aquela época, evoluímos bastante. Entende? Então é isto. Eis aí mais algumas considerações acerca do complexo de Édipo, tá? Para que a gente possa evoluir, certo? Eu não vou saturar os vídeos de informações. No próximo vídeo a gente continua evoluindo quanto a estas compreensões importantes acerca do complexo de Édipo. Aqui no comentário do vídeo em destaque, como eu disse, você vai encontrar o link da playlist, onde acessando você vai deparar-se com o primeiro vídeo acerca do assunto, e neste vídeo você vai tomar conhecimento sobre o objetivo de estar falando deste assunto, tá bom? Pois bem, gente, eu promovo alguns serviços que, diferente daqui do YouTube, são serviços pagos, certo? E quem se interessar, eu estou ministrando 3 cursos: psicanálise lacaniana, metodologia científica, psicofarmacologia. Cursinhos livres, certo? Confere certificado de hora complementar. Você vai poder ter uma compreensão mais abrangente acerca da psicofarmacologia, acerca da metodologia científica, que confere a questão da construção de trabalhos acadêmicos, né? Como que se dá estas construções e os métodos utilizados e essenciais nestas construções, tá? Você vai aí ter uma compreensão abrangente acerca da psicanálise lacaniana, certo? Cada curso custa aí um valor de R$50 mensais, tá bom? Mas se você aderir 2, você vai ganhar o terceiro. Para mais informações acerca destes cursinhos, que é 100% online, você pode me chamar no WhatsApp, que vai estar aí também no comentário em destaque, tá bom? Para que eu possa lhe transmitir mais informações. Para além disso, eu atuo como terapeuta analítico. Se você estiver precisando de terapia, me procure pelo WhatsApp também. As sessões são 100% online. Me procura para obter mais informações. Para além disso, eu presto assessoria, que há de ser aulas particulares, um reforço particular, uma mentoria no que diz respeito à psicanálise, aos assuntos da psicanálise, bem como aos assuntos teóricos da psicologia no geral. Se você estiver precisando de uma força quanto a isto, também ofereço este tipo de serviço. Você pode me procurar no WhatsApp. Tá bom? Para além disso, olha aí o comentário em destaque que você vai encontrar os meus demais canais, o meu Instagram, tá bom? Caso queira me acompanhar de perto.
E enfim, é isto, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.